Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e estou novamente com vocês com o programa Ciro Santos Convida, aquele bate-papo gostoso, onde eu aprendo coisas, vocês também aprendem coisas. E como eu já havia dito, o Antônio Gomes é nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Antônio, por ter aceito nosso convite. Um prazer. Na verdade, estou felicíssimo em estar aqui. Muito obrigado. Antônio, por incrível que pareça, ele trata das pessoas, ele tem essa coisa de psicopedagogia. Eu vou falar, calma, vou falar. Psicopedagogia, ele fala sobre o comportamento humano, mas é um cara tímido, eu estou observando que você é tímido. Sou bastante tímido. É mesmo? Como é que é isso? Você estudar as pessoas, estudar esse tipo de coisa e você mesmo ser tímido? Eu acredito que todo mundo tem uma construção. A construção humana, ela precisa ser respeitada. E Sim. essa é a característica. É comum da pessoa em si. A pessoa que mais se fala ou se pronuncia tímido, ela é muito expansiva, quando ela se sente confortável. Ah, tá. Então você não está confortável aqui. Estou. Então fique confortável, por favor. Se quiser, tire a roupa. Mentira. Olha só, diz pra gente, vamos começar, porque ele é gestor de projetos educacionais no Instituto de Educação Gomes de Melo, certo? Ele faz várias coisas, ele é professor, ele está fazendo mestrado. Explica um pouquinho o que é que você faz hoje em dia. Hoje, eu tenho duas empresas. Certo. Uma é o Instituto de Educação, Tá. que na época eu fundei em homenagear meu pai. Ele ainda era vivo. E eu disse, não, vou ser professor, eu gostava da área e fundei o Instituto. E a outra empresa é uma agência de marketing. Sim. Como é que surgiu isso? Em 2013 eu comecei a ver esse movimento do marketing. E como empreendedor, comecei a perceber que algo poderia dar certo ali, em 2012, 2013. Foi a época que saiu Orkut, começou o Facebook, bem antes, na verdade, né? Sim, sim. E nós começamos a aplicar técnicas de marketing, virtual, digital, no caso, na primeira empresa. E começou a dar certo e os nossos parceiros começaram a perguntar, não, o que é que vocês estão fazendo que está dando certo? A gente conseguia fechar, por exemplo, turma de formação de 700 pessoas na Bahia, Maranhão, Piauí, questão de 7, 15 dias. E tinha uma rede social ativa com mais de 100 mil seguidores engajados e ativos. Naquela época, ter 100 mil seguidores Sim, era muita coisa. Muita coisa. Facebook, Nossa Senhora. entrou depois o Instagram. E você continua hoje? Continuamos hoje. Certo. Mas fora isso, você é professor? Sou professor. Desde os 17 anos. Sério? Desde 17 anos. 17 anos. Você dava aula A de minha quê? primeira experiência como professor foi o seguinte, eu morava num canto, lá no Maranhão, Sim. sou de lá, e próximo tinha uma comunidade muito carente. E essa veia de voluntariado do terceiro setor também faz muito parte da pessoa que eu sou. E eu não pedi para meu pai, só juntei a meninada da comunidade, falei assim, eu vou ensinar reforço escolar. Que bacana. E na época, olha o traço cultural, né? Meu pai virou para mim e falou o seguinte, olha, meu filho seja qualquer coisa, menos professor, que professor morre de fome. Não tive a oportunidade, nem o prazer de lecionar no ensino fundamental, nem o ensino médio, vamos assim dizer. Eu passei logo para o técnico e para o superior. Porque eu me formei, já fui para a especialização, depois comecei o mestrado na UES, terminou o primeiro mestrado, fui para o segundo e assim segui para o ensino superior. Então hoje é professor, palestrante. Temos um podcast que está saindo qualquer dia desse aí, Olha os primeiros aí. 15 episódios. Pois vamos então, já está gravado? Estamos finalizando, estamos Então esperando vamos aí deixar aqui embaixo direitinho o link para quando finalizar a turma Spotify, acessar. Café com Professor. Olha que bacana. Tá, e me diz uma coisa. Outro dia eu estava batendo um papo com um amigo também e a gente estava falando sobre isso, sobre comportamento. E ele dizendo para mim que o outro amigo dele conseguia bater um papo com a pessoa, ele não poderia fazer isso, mas ele acabava lendo um pouco da pessoa. Existe isso? Como é que é isso? Sim. Todo aluno de psicologia, quando ele começa o curso, até involuntário. A gente começa a tentar ler pessoas. Tá. Gestos, falas, discurso, a gente começa a fazer isso. Tu tá me lendo? Um pouco. Um pouco. É natural. Claro. É natural quando você se relaciona com pessoas, com o ambiente, você tentar fazer leitura. Tipo, eu cheguei no estúdio, o que eu achei de interessante, eu disse, nossa, que bacana. Eu estou me relacionando. Sim. Eu deixo um autor, para a galera que gosta de ler e de pesquisar, Marilena Chauí. Ela tem textos preciosíssimos sobre essa percepção. Tipo, ela vai falar que a minha mão não é mão se outra mão não tocar. A minha boca não é boca se outra boca não beijar. Ou seja, a sensação, a descoberta da sensação. É eu conseguir
atingir ou alcançar o teu mundo, com a tua permissão, obviamente, Sim. e da melhor forma possível. Descobrindo a pessoa que você é, reconhecendo potencialidades e defeitos também todo mundo tem, e assim sucessivamente. E dentro da psicologia, por exemplo, vocês conseguem entender? Eu tenho uma coisa assim, eu não estudei isso, é claro, mas a minha percepção é de uma forma de quando eu vejo uma pessoa, eu já tive alguns erros, poucos, mas mais acertos, de ver e dizer assim, não, eu posso confiar, essa pessoa, nossa, essa pessoa é incrível. Que nem eu sou tão incrível. Isso acontece às vezes. Isso é normal de qualquer outra pessoa que não tem estudado, porque às vezes também vem para mim, aí já vou passar para a coisa de espiritualismo, mas muito em sonho acontece isso, liga para tal pessoa, fala de tal pessoa. Isso é o quê? Psicologia, psicopatia, espiritismo, macumba, o que é isso? Rapaz, que meus mentores não me escutem agora, mas eu preciso falar uma coisa. Normal não é, tá? O senso comum, ele nos habilita também a produzir conhecimentos, e muitas vezes conhecimentos que podem ser validados como ciência, tá? Essa questão toda de fazer o processo do reconhecimento é complicado porque você corre riscos. Então, a partir desse momento, a gente tem o seguinte... A história de reconhecer a competência comportamental do outro, Sim. ela é baseada pelo meu julgamento, pelo que eu acho que é correto ou não correto. Então a gente já tem um risco aí. A segunda situação é a avaliação do outro, que eu também corro risco pela falta do tempo. Só que, em paralelo a isso, eu percebo que tem pessoas que eu sou muito espiritual. Sim. Eu nasci na família cristã, cresci na família cristã, então assim, eu acho que tem muito essa pegada dessa parte espiritual. Quando você olha uma pessoa, também. tipo, a minha avó, eu acho que ela morreu com mais de 110 anos, não lembro agora, entendeu? E eu lembro, uma das poucas frases que eu lembro que ela falava assim, olha, quando o teu coração se unir com outro coração, é a tua alma, ela se uniu. Na psicologia, a gente não tem esse estudo validado da metafísica, vamos assim dizer, né? A gente não tem isso validado. Então, dizer que isso é um caminho científico comprovado, não é. Normalmente, por exemplo, os médicos, as pessoas que estudam, elas não aceitam muito isso. Não sei se você assistiu um filme, se vocês viram em casa um filme, eu não vou lembrar o nome, do menino que caiu num lago de gelo. Sim. E é sobre uma história real, e ele ficou muito tempo... E a família era muito cristã, a família era muito espiritual, eles rezavam, chega a me arrepiar isso. E o menino viveu coisa que o médico foi obrigado a dizer assim, eu não posso falar isso, mas isso foi um milagre. A cena é até que ele está já morto, óbito total. Exatamente. Os médicos, Aqui, e a mãe entra a mãe entra, exatamente. É um filme altamente emocionante, pena que eu não lembro o nome, mas a gente vai pesquisar para botar aqui para vocês assistirem. É interessante mesmo, eu já assisti. Com relação a vínculo com pessoas, eu acredito muito nesse toque, nesse tato, que não é balela, qualquer um pode pesquisar. Sim. A questão científica da produção hormonal, da produção de substâncias. Então, querendo ou não, a gente acaba aqui identificando no outro algo que nem ele percebe que tem. Essa verdade que ele está lá dentro, que esconde. Lá dentro, sabe, né? Que é uma coisa muito interessante? Eu tive até recentemente, que eu não estou atendendo, eu não atendo em clínica. Eu ia perguntar isso agora, se você estava atendendo, porque eu ia lhe fazer uma outra pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Gente, eu confesso para vocês, financeiramente, não é interessante um psicólogo atender em clínica, só se ele já tiver um nome lá em cima. Sim. E ele conseguir cobrar aí no atendimento, sei lá, 400, 500, 800 Que é mais ou menos o preço, né? É o valor. Mas ele precisa ter um nome grande. Mas vamos lá, eu não estou atendendo em clínica, mas chegou uma pessoa querendo conversar comigo justamente sobre isso. E a maior dificuldade dessa pessoa era enxergar no outro a dor. O luto que ela estava passando aqui, luto não é só perder alguém, tá? Se eu perco um emprego, eu passo por um luto. Se eu acabo namorado, eu passo por um luto. Quer um luto que eu vivo sempre? Refrigerante Jesus, lá do Maranhão. Na verdade, eu não quero tomar no momento. Só que ver alguém tomando é um luto. É um luto para você, porque você não quer tomar. Mas por que você não quer tomar? Eu estou fazendo um tratamento com Roacutan. Então, estou evitando tudo que for açúcar. Entendi. Eu tive câncer e o tratamento me gerou algumas sequelas. Uma delas foi essa inflamação. De pele? De pele. E o Roacutan é muito forte, né? Cuidar disso. E eu tive que fazer reposição hormonal. Aí é mais complicado. Mas voltando para a questão de observar. Sim. O que eu acho difícil é a pessoa, vou me colocar na primeira, tá? É eu entender e eu conseguir acessar o íntimo do outro, sem violá-lo.
Tipo, a maioria dos casais não dão certo por quê? Porque um quer moldar o outro porque o outro ele acha que é certo. A maioria do sexo não é bom por quê? Porque eu tenho as minhas taras, eu tenho os meus fetiches, eu acabo tentando incluir o outro dentro do que é meu padrão, sem querer acessar. Isso que você está falando, eu vou dizer para vocês, eu conversei essa semana também com um amigo meu a respeito disso, e ele dizendo, poxa vida, a gente encontra uma pessoa, essa pessoa é muito boa cozinhando, mas às vezes no sexo não é tão boa. Essa pessoa é muito boa conversando, mas um pouco ciumenta. E eu falei, fulano, você não vai encontrar tudo numa única pessoa. Eu acho que você tem que abrir mão, né? Um dos dois lados tem que ceder, porque senão você nunca vai conseguir um relacionamento. Mas isso também estou falando agora, porque antigamente eu não era assim. Eu aprendi muito com a vida e eu era muito ciumento, era muito essas coisas pesadas. Hoje sou mais tranquilo. Mas é verdade, eu acho que não tem como você moldar uma pessoa. E na verdade eu acredito que é uma violação e uma agressão muito grande. Tipo, a questão da escola. A escola, quando ela se propõe a moldar o ser humano, ela tem que entender que o caminho que ela vai traçar é um caminho de tem que ser extremo educativo. Ele não pode ser algo que viola a criança. Aqui, nós, que essa meninada que está no estúdio aqui é mais jovem, mas nós que viemos de uma época que se praticava muito a educação do silêncio. Sim. Não pode falar, não pode fazer, não pode tocar. Quando na verdade a criança pega, a criança fala, a criança se joga, a criança grita. Exatamente. É natural da criança fazer isso. Então, partindo desse pressuposto, eu vou lembrar da tua experiência. Eu encontrei uma pessoa, acreditei, meu espírito acreditou nela e eu trouxe para dentro da minha casa. Certo. Olha que coisa interessante, o caminho que eu escolho para acessar o outro. Aí a gente vai ter que falar, por exemplo, de rompimentos afetivos. Não foi fácil para você tomar a decisão. Por mais que para as pessoas externas tenham dito assim, você é um louco, trazer alguém que tu não conhece, Sim. como se sua decisão foi algo fácil de ser tomado. Não é. Não. Acessar o outro é difícil. Porque ainda mais hoje em dia, no mundo que nós vivemos, onde tudo é um perigo, aí quando começou, tem certeza? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, realmente, será que eu estou vendo certo? Mas como essa pessoa tinha família aqui, estava no show com a família, eu falei, não, mais tranquilo, para mim não tem família. Mas graças a Deus não teve erro nenhum. Isso aí foi acho que um dos meus maiores acertos na vida. A saída, o Bruno está falando assim, porque todo mundo sabe disso. A saída dele aqui foi muito doída para todo mundo, porque era não que ele morreu, daqui a pouco ele está por aí. Um cara sensacional, foi doída para mim, porque ele virou um irmão para mim, ele morava comigo, ele fazia companhia, eu moro, você viu o tamanho da casa, sozinho, então virou um irmão, então foi muito difícil. E é raro acontecer isso. É muito raro. E é bom que seja raro. Sabe por quê? Porque se tornar comum, a gente acaba aqui perdendo valor, fica sintético. Exatamente. Então é algo que eu consigo encontrar em qualquer esquina, então para que eu vou me doar tanto? Isso é legal. Entendeu? Essa coisa de se doar tanto é muito importante. Agora, antes do comercial, eu quero fazer uma pergunta para você. Não, vou só fazer a pergunta e você me responde depois. Você, como psicólogo ou estudando psicologia, como é que você consegue limpar a sua mente? Porque você deve, chegou a respirar e fez assim, porque você deve receber tanta carga, tanta coisa, mas a resposta vem depois do comercial. Peraí, já tá no comercial, gente? Já foi? Meu Deus do céu, tá vendo? A gente vai batendo papo, o programa passando. É online. Tinha que ser 2 horas de programa. Vamos lá, comercial, Silvio Santos convida, a gente volta já com esse papo. Isso está sendo um bate-papo mesmo com o Antônio aqui. Vamos lá? Aguarde. Sabe quantas vias serão recuperadas pela Prefeitura de Fortaleza? Será que 50? 40? Uns 70, 80 já tá massa. Mais de 1.000 vias receberão melhorias. Para recuperar a cidade dos estragos causados pelas chuvas e revitalizar diversas áreas, a Prefeitura lança o Chegando Junto, o maior programa de recuperação de vias de Fortaleza. Tem iluminação nova, asfalto novo, sinalização e limpeza para deixar nossa cidade ainda melhor. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Estamos de volta com o Silvio Santos Convida e agora eu vou terminar aquela pergunta que eu tinha dito aqui pro professor. Você não exerce a função de atender as pessoas. Porém, é claro, tem pessoas amigas que, poxa, dá essa forcinha para fulano. Acontece isso? Acontece, muito. Só que a gente tem duas situações aí. Uma de querer ajudar e outra de não poder. Por quê? Pessoas amigas você não pode. Não pode. Tem a questão do vínculo afetivo que atrapalha todo o processo terapêutico.
então não dá para fazer. E outra é a questão da própria regra colocada pela lei, pelo Conselho Federal. Então, para atender, que se alguém estiver sendo atendido por alguém que não tem CRP, denuncie, porque não pode fazer isso. Tá. Agora, certo? a minha pergunta é, quando vocês, psicólogos, recebem tanta carga, tantas coisas para poder ser resolvida a pessoa, como é que vocês limpam a mente de vocês? Como é que vocês chegam em casa e digam assim, não, agora eu vou esquecer tudo? Porque deve ser muita carga, Antônio. Na verdade, eu vou dar 2 caminhos. Tá. O primeiro é o que é orientado academicamente. Todo aluno de psicologia, ele tem que fazer terapia. Então, a partir do primeiro, segundo, terceiro semestre, ele pode começar uma terapia extra faculdade. Eu, no meu caso, eu comecei no segundo semestre. E até hoje estou fazendo. E é muito saudável fazer. O segundo caminho é o pessoal. Independente da psicologia, eu acho que todo mundo precisa ter um momento seu, que ele considere que é o momento dele. Naquele momento ele vai priorizar si mesmo. Então, acordei, eu tenho 30 minutos de alongamento todo santo dia, por maior que seja a minha febre, a minha dor, a minha angústia, o meu cansaço, o meu desânimo, mas eu me obrigo a fazer 30 minutos de alongamento. Eu queria fazer muito porque eu acordo, eu pulo da cama e já começo a fazer um monte de coisa, a cabeça tá... É assim. Segunda coisa, eu tenho que estudar muito. Eu aprendi desde criança que tudo que possa ser me levado, a única coisa que não me leva é o meu conhecimento. Então eu tenho que estudar muito. Você é um empresário. Você sabe que você tem que estar ligado no que diz respeito à sua empresa como um todo. Então, imagina uma pessoa que tem, 5, 6 empresas. Nossa. A atenção dela, o tempo dela vai ser muito dividido. Ele tem que ter um momento para ele. Então, eu tenho que estudar muito para dar conta de tudo que eu faço. Só que tem um momento que é meu. Que eu vou ver o quê? He-Man. Legal. Os Smurfs. Porque faz parte da minha infância, faz parte da minha história. Então eu respeito isso. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei que essa semana... Eu amo desenho. Foi uma semana que eu assisti muito, as horas que eu parei dentro do meu quarto, à noite principalmente, eu assisti muito o Canal 19, que passa os Jetsons, que passa coisas antigas da minha infância. Sabe uma coisa interessante? Até ontem eu estava conversando com uma pessoa que chegou para meio que esclarecer algumas situações. As pessoas não são iguais a gente. Então, se você tem uma velocidade de amar e de perdoar, não obriga os outros a ter a mesma velocidade. E uma das coisas interessantes é o seguinte, quando a gente dá o melhor da gente, às vezes as pessoas não têm o melhor para dar pra gente. Ela dá o que ela tem. Fala isso pro povo, porque isso é muito importante. Ela gente. dá o que ela tem, ela não consegue perdoar porque ela é dela. E é aquela situação, aquela pessoa vingativa, não sei se tu conhece alguém assim, aquela pessoa, tipo esse cara que virou pra ti e falou o seguinte, olha, você vai convidar o fulano rouba a piada do outro, entendeu? Sim. É o que ele tem para dar. Aí entra a tua história de vida, onde você vai dizer assim, poxa, mas que pobre, que pensamento pobre esse, que pensamento ralo, frágil, numa construção humana mais elevada, vamos assim dizer, e resta a você saber como acessar tudo isso, nesse senso comum, nesse senso social, nesse comportamento social. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Antigamente eu cobrava muito, antigamente, quando eu digo antigamente mesmo, hoje eu mudei muito, porque, querendo ou não, de tantas experiências que eu tive na vida, de tantos amores e desamores, sabores e dissabores, em 61 anos, eu aprendi bastante, mas eu cobrava muito. Eu queria sempre que as pessoas fossem como eu era. Hoje não. Hoje eu faço a minha parte. Olha, uma coisa ruim nesse processo é que quando eu espero muito do outro e o outro não tem para me dar, vem a frustração. A gente se acaba, se destrói. E você tem que concordar comigo, são poucas as pessoas no mundo que nós vivemos hoje que têm estrutura psíquica para lidar com frustrações. São poucas. A gente vê, por exemplo, crianças hoje em dia que não são mais educadas como a gente foi educado antigamente. Exatamente. Né? Para construir isso na criança. E as pessoas ainda acham que porque a forma de educar do antigamente é severa, é violadora, vamos assim dizer, quando na verdade a atual é permissível. A gente dá uma permissão para a criança que ela não entende. Exatamente. E vai se tornar um adulto frustrado, na maioria das vezes. Tá vendo? Então façam a parte de vocês e não dá para esperar que as pessoas sejam iguais a nós.
A gente faz a nossa parte. Eu procuro sempre ser o melhor. Eu, às vezes, me lasco por conta disso. Me lasco mesmo. Na maioria das vezes a gente se machuca. Me machuco mesmo. E agora eu tô aprendendo. Tipo, eu sou o tipo de cara que, financeiramente falando, eu deixei, às vezes, várias vezes de ganhar para poder pagar bem as pessoas. E aí o meu assessor falou assim, Ciro, já parou para pensar que você está quase trabalhando gratuitamente para poder valorizar demais as pessoas? Não é valorizar, é pagar mais. Eu parei, pensei, falei, realmente, eu acho que eu tenho uma história de trabalho, eu tenho o meu cachê, eu tenho que receber X e vou pagar todo mundo bem, mas também não preciso pagar tanto a ponto de eu quase não receber. Eu aprendi isso com a vida. Mas vamos falar um pouquinho, a gente está misturando tanto papo, né, gente, tanta coisa, porque é muita coisa para falar. Falar um pouquinho sobre educação inclusiva. Primeira coisa que eu preciso falar com relação à educação inclusiva, é um erro gravíssimo que tem acontecido no meio dos profissionais da educação, na sociedade em si, a confusão de educação especial e educação inclusiva. Então vamos passar para os nossos espectadores que estão em casa o que é uma coisa e o que é outra, beleza? Educação especial é aquela educação que tem a sua proposta de atendimento para todo e qualquer indivíduo que apresente uma necessidade específica de aprendizagem, seja ela física, cognitiva, motora e assim sucessivamente. Vamos supor, a criança ou o adolescente ou o jovem, não vou falar criança não, porque a gente meio que segmenta uma coisa que não tem como segmentar. O indivíduo que ele tem deficiência auditiva, visual, o que a gente entende? Que ele precisa de um suporte técnico que dê essa condição dele aprender. Um equipamento adaptado, professores com conhecimento técnico para ensinar essa criança com necessidade específica, e isso é educação especial. Quando eu preparo uma escola, eu boto rampa, eu boto um auxílio para que ela possa se segurar, eu faço banheiros específicos, eu dou formações específicas para professores. A educação inclusiva, a visão dela é outra. A visão dela é de incluir, literalmente. É, por exemplo, uma coisa que tem chocado muito recentemente no nosso país. Uma adolescente grávida, ela precisa de educação inclusiva no sentido de que ela não é aceita socialmente. Ela não é aceita dentro de casa, ela não é aceita na escola. Então, essa é a inclusiva. Essa é a inclusiva. Quando eu tenho, por exemplo, pessoas de cor, e elas precisam ser tratadas de igual com a branca, vamos assim dizer. Pessoas que têm sobrepeso e que precisam ser tratadas de igual. Aí a gente entra desde o aluno, a pessoa da limpeza, os professores, todo mundo. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar, por exemplo, até que ponto a educação inclusiva permitiria, por exemplo, a escola com partido, que é um tema que eu fui palestrar num congresso há um tempo atrás, que deu pano para manga. Foi senadores da República, a gente conversando numa roda de conversa e ninguém chegava a uma conclusão. Até que ponto é interessante a escola ter um partido, porque fere alguns princípios da educação inclusiva. Quando eu digo que eu tenho que incluir todo mundo. Olha uma agressão que nós vivemos hoje em dia. Falar sobre... Eu prometi que eu não ia falar sobre esse assunto. Mas pode falar. Ideologia de gênero. Sim. É algo muito complexo falar sobre isso. No momento atual que nós vivemos no país, né, falar de aborto, por exemplo, é muito complexo. Mas quando eu penso em inclusão, eu penso na dor que a pessoa que sofreu o estupro está sentindo. E eu estava até conversando com os meninos no estúdio, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, eu posso até estender um pouco, tá? A Umbanda, o espiritismo, o catolicismo, o evangélico, todo estudo que possa ser validado cientificamente sobre a dor humana, ele é teórico. Eu não tenho como vivenciar a dor experimentada pelo outro. Eu tenho como tentar entender essa dor e criar caminhos para que ele consiga administrar essa informação na cabeça dele. Aí quando eu digo que o aborto não é legal, o aborto é legal, eu estou colocando aí em questionamento a dor do outro, a decisão do outro, que não cabe a mim, cabe ao outro. Crianças trans é outra situação que a gente precisa parar para conversar, porque existe, gente. Exatamente, mas é engraçado, né? Há um tempo atrás, Antônio, a gente não ouvia falar muito sobre isso, né? Gênero, trans e tal. De um tempo para cá está muito isso focado e que sempre existiu. As crianças nascem trans, os gays nascem gays. Eu não estou hoje, de repente, falando assim, eu quero ser hétero, aí vou ser hétero. Ou então, ai, que planta linda, vou ser gay. Não, ninguém se transforma. Eu teria algo para questionar sobre isso, mas dá para outro programa, porque é muito negócio. Falando sobre essa questão do sexo. Sexo é um comportamento aprendido. Então, eu não nasci hétero, eu não nasci gay. Sim. Então, é um comportamento aprendido. Mas eu vou voltar para a educação inclusiva, tá? Vamos lá, vamos lá.
Isso é um fato. Historicamente, antropologicamente falando, nós temos crianças, adolescentes, jovens e adultos trans desde quando o mundo é mundo. Exatamente. Nós temos isso. Então não é um assunto de hoje, como tem se colocado Como tem se colocado mídia, há pouco tempo, entre aspas, mas realmente ninguém se falava. É um assunto senil, gente. Isso. Sempre teve desde o começo do mundo. Quando eu falo de educação inclusiva, eu tenho que tentar entender não a opção da pessoa em ser trans, porque talvez ela não tenha tido a opção. Aquilo organicamente, fisiologicamente aconteceu. E psicologicamente ela tentou administrar essa situação. Eu tenho que me colocar, enquanto sociedade de educadores, por exemplo, disponíveis para criar uma estrutura para que essa pessoa se sinta, primeiro, acolhida, segundo, ser humano. Quantas pessoas? Eu conheço várias pessoas trans, professoras trans, que eles não se sentem humanos, porque nós deslocamos essa pessoa, nós tiramos ela, a possibilidade dela ser um ser social, nós retiramos essa possibilidade, socialmente falando. A maior agressão que a sociedade, uma das maiores que ela pode fazer. Então, quando eu falo de educação inclusiva, eu estou falando disso. Criar um ambiente, um organismo chamado escola, capaz de acolher todo mundo e proporcionar um ambiente humanizado, humano. É eu me colocar de igual lugar ou de igual tamanho, de ser humano, pronto. Você falou uma coisa. Acho que ser humano, já disse, ser humano. Eu acho que é isso, independente de tudo, de gênero, de cor, de sexo, de tudo. Ser humano, respeitar a pessoa, respeitar os valores, saber como ela é e não tentar moldar para como você é. Tudo isso foi falado no programa de hoje. Então, eu acho que se tu perdeu alguma coisa, fica de olho na reprise, porque o Antônio falou tanta coisa interessante dentro dessa meia hora, que foi pouco, porque ele tinha que falar e eu tinha que perguntar. E eu tinha muito mais para perguntar, por isso que a gente misturou os assuntos, para ter um pouquinho de cada coisa, porque o cara é muita coisa, né? Mas a gente vai fazer um outro programa para falar sobre mais coisas, porque esse programa mesmo, eu mesmo vou rever para poder pescar mais coisas, porque a gente acaba entrevistando e a gente acaba não pegando tudo. Eu fico tão preocupado em passar para quem está em casa que eu mesmo não assimilo. Eu vou ver esse programa 2 vezes para poder assimilar mais coisas, para eu ser uma pessoa melhor e vocês assim também. Eu só quero agradecer a você, Antônio, muitíssimo obrigado. Obrigado. O tempo foi curto, porque eu sei que você tem muito mais para falar e para explicar para a gente, porque é um assunto muito complexo. É um assunto muito grande. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E venho mais vezes. Bora só chamar a gente que a gente está aqui. Pois então, vamos conversar mais com o Antônio e ficar sabendo mais coisas sobre a vida e coisas sobre pessoas e coisas sobre coisas. Muito obrigado a vocês. Até sábado que vem no Ciro Santos Convida. Reveja esse programa, porque esse programa tem que ser visto 2 vezes para a gente pegar detalhes. Um beijo para vocês, gente. Até sábado que vem. Valeu! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.